Fala, lojista! Hoje eu estou aqui com o Marco e ele vai contar um pouquinho da história dele, de como ele iniciou a operação dele e contar um pouco de como é que foi essa trajetória, que é desbravar, né? Que no fim do dia é explorar o empreendedorismo no Brasil. Marco, primeiramente, prazer estar aqui com você hoje, cara. Conta um pouco para a gente sobre você e a tua empresa. Beleza, Marcelo, prazer estar aqui com você, com a equipe Preço Certo. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela entrega, né? Bom, vou pular aqui um pouco para a nossa trajetória, para tentar ser um pouco mais dinâmico, né? Eu trabalhava no físico, né? Eu tinha uma distribuidora, o nosso ramo e o nosso nicho é cosméticos, né? E aquela história de fazer tudo, carrega a caixa, é o financeiro, é o cara que cobra, como milhões de brasileiros aí, né? E veio a pandemia, com a pandemia todo mundo ficou impedido de sair na rua, a história que todo mundo já sabe, enfim, né? Muito triste e tal. E eu comecei a buscar maneiras de conseguir viabilizar o nosso negócio online. Só que eu nunca imaginei que depois a gente passou aí da pandemia, digamos, do ponto zero, 4 anos, né? Depois de 4 anos, nós iríamos estar aí vendendo basicamente 20 vezes mais do que eu vendia no físico e com um número muito reduzido e compacto de funcionários. Então, hoje a nossa empresa atua principalmente com marketplaces, né? E também temos o nosso site próprio, mas 100% online. E a Preço Certo, ela veio para ajudar em vários pontos aí que a gente vai poder desenrolar. Show de bola. E me conta assim, cara, antes desse cenário da Preço Certo, né? Você disse que você teve um crescimento de 20 vezes aí no seu faturamento, né? Que você viu esse cenário bem interessante, que é o mercado online, né? Mas assim, como é que foi esse passo desse crescimento, né? Porque quem vê, pensa que cresceu 20 vezes, pensa que cresceu bem e cresceu muito tranquilo. Foi tranquilo assim mesmo? Vamos lá, Marcelão, vamos para a parte da sinceridade, né, meu cara? Você sai de um lago, né, que é atuar eu tô aqui em São Paulo, né, então você atua em bairros lá como Morumbi, como Moema e tudo mais, que, óbvio, são bairros enormes em comparação a outras regiões do país. Só Moema tinha em torno de 700 salões, né, de beleza, então tinha bastante matéria-prima ali para atuar, mas digamos que você sai de um lago para um oceano, né? E como todas as empresas, desde as menores até as grandes online, cresceram 6, 7 vezes com a pandemia, né? Com a gente não foi diferente, só que todo crescimento exponencial, ele gera inúmeros desafios. Então, não adianta nada você vender muito de um produto que você não performa bem na margem de contribuição, e tudo mais. E até a gente chegar no momento chave que a gente fala hoje, com certeza a empresa passou por muitos percalços, tratando de margem de contribuição empatada, às vezes negativa, então uma oscilação nessa margem preocupante e também fluxo de caixa, né, que é o calcanhar de Aquiles, às vezes, é que a gente não percebe. Quando a gente olha, até parafraseando a Preço Certo, os indicadores de vaidade, né? A gente quer vender e faturar bastante, né? Mas a gente não pensa que para vender e faturar bastante, a gente também vai ter que comprar bastante, dependendo do nosso prazo com o fornecedor, né? Então, esse também foi um baita de um desafio que a gente precisou transpor para chegar até aqui. E quando você conheceu a gente no meio disso, quais que eram assim, as principais expectativas que te motivaram a bater esse papo? Eu fui buscar, na verdade, eu fui buscar um software que eu conseguia ter uma visão, né, de uma ferramenta que me mostrasse exatamente onde estava ali aquele produto deficitário, porque assim, existe um gap que a gente ainda, eu pelo menos aqui não consigo detectar com muita facilidade, depois que você cresce e começa a colocar novos marketplaces, enfim, existe um gap do que você olha na precificação de algumas ferramentas e do que realmente cai na sua conta, né? Então, fui buscar uma empresa que fizesse isso, pudesse me mostrar uma ordenação por margem de contribuição, uma ordenação não só pelos indicadores de vaidade, que é o faturamento, que é o ticket médio, enfim, e quanto que você vende. Mas sim, ó, esse produto aqui você fatura tanto e a sua lucratividade é tanto. E nesse aqui que você fatura bem menos, a sua lucratividade é muito maior. Então, eu procurava exatamente o que a Preço Certo oferece hoje, né? Então, eu fui buscar
em canais de YouTube, fui buscar algumas ferramentas. Existem outras ferramentas que a gente consegue ter uma leitura que eu já trabalhava aqui, mas nenhuma delas tinha a riqueza de detalhes que eu encontrei na Preço Certo, né? Então, isso também foi game changing aqui para a gente. Legal. E quando você começou aí a utilizar o Preço Certo de fato aqui, né? A gente começou a trabalhar junto, né, dentro dessa jornada. Como é que foi a tua visão mesmo do trabalho realizado, da ferramenta dentro da tua operação? O que você sentiu que foi feito que gerou mais impacto para o teu negócio? A gente tem, não sei se eu falo só por mim, né, mas às vezes a gente tem um distanciamento ou um certo preconceito quando a gente ouve a palavra consultoria, mas muito porque as consultorias que geralmente são ofertadas são consultorias vendedoras, elas não são consultorias com nome próprio, né, mas executivas, consultorias que vai pegar na tua mão lá no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro, e vai falar, ó, é assim que faz, até você ganhar essa repetição e você entender as nuances do negócio, né? Então, a Preço Certo, quando a gente se deparou na primeira reunião, a gente faz um alinhamento e tudo mais. Na segunda, os meninos lá, o Renan em especial, ele já tinha feito um levantamento da empresa que, assim, ele sabia muito mais da minha empresa em 90 dias do que eu. aí eu entendi assim, bom, tem gente que é especialista em uma coisa, tem gente que é especialista em outra. Então, ele me deu insights, a Preço Certo conseguiu verificar num período de 90 dias, as modificações que a gente tinha de preço e o que isso afetava lá no final, né, da ponta, né, para o cliente. Então, ó, e no nosso bolso também. Esse item, hipoteticamente, esse item aqui você subiu o preço, você vendeu mais, esse item aqui você diminuiu o preço, você vendeu menos, e coisas que eu não fazia ideia aqui, porque a gente não tinha uma leitura fácil, né? São várias planilhas, aquela coisa toda. E aí, como um gestor precisa gerir várias coisas e tomar várias decisões todos os dias, você não tem como se especializar nisso. E a Preço Certo tem um ponto muito positivo nesse levantamento de dados, assim. Legal. E o que você está vendo que são agora os principais desafios para você a partir desse momento? Agora, enfim, depois que você consegue ter esses números, né, o principal desafio é você conseguir renegociar o que está ruim, né? Só que sobra tempo. Então, como sobra tempo, devido à gestão ser mais simplificada, eu achava que eu ia ter de entrar na Preço Certo todos os dias. Hoje eu entro uma vez a cada 3 dias, às vezes eu não fico uma semana porque eu sou uma pessoa ansiosa, então eu quero saber os números e tal, aquela coisa toda. Mas você tem mais tempo para conseguir tomar decisões com mais clareza, né? E agora o desafio é o jogo de xadrez comercial, né? Porque depois que você pega os números, você vê por algo legal que a Preço Certo trouxe para mim. Por fornecedor, eu consegui entender quem me dava resultado e quem não dava. E quais os fornecedores eu conseguia gerar caixa e quais os fornecedores a minha empresa precisava colocar caixa, né? Então, o desafio agora é convencer esses mesmos fornecedores a melhorarem as métricas deles com a nossa loja. Perfeito, perfeito. E, cara, assim, nesse tempo que você já está com a gente, né? Como é que você resumiria essa experiência de como é trabalhar com o Preço Certo? Olha, Marcelo, para a gente aqui, tá, particularmente, seria como se a gente estivesse trabalhando com a luz apagada. Separa lá o produto A e você está com a luz apagada. Você vai conseguir? Talvez você consiga, tateando, o produto tem essa, né? Você já sabe desse formato, mas pode ser que você pegue o produto errado, todo dia, todo dia, todo dia. Então, a partir do momento que você tem esses números que traduzidos, né, e numa plataforma dinâmica, com gráficos e tudo mais, que te dá a maioria das perguntas que você faz, a Preço Certo acaba te dando, né? Então, é como se acendesse a luz ali e você soubesse exatamente o que você está pegando. Eu acho que é a melhor analogia que eu posso ter nesse momento. É interessante isso, né? Porque quando a gente fala da gestão financeira de fato, parece que ela só é levada de fato em consideração quando o problema normalmente ou está estourando ou está prestes a estourar, né?
muitas das vezes a gente acaba achando que esses indicadores, principalmente com o crescimento do faturamento, com o crescimento da performance que a nossa empresa tem em certos canais de venda, significam quase que como esperança de que o negócio vai dar certo. Mas fica muito evidente que, cara, só vender por vender não dá dinheiro, né? Só vender por vender e aumentar a quantidade de produto também não, né? Exato. Tem muitas ilusões que foram desvendadas aqui, muitos paradigmas, podemos dizer assim, né? Como o do caixa, por exemplo. O do caixa é um exemplo clássico, né? O teu caixa tá poupudo, né? Você tá lá todo peitudo, nossa, eu tenho dinheiro, tal, não sei o que, maravilha, mas é porque você tem uma boa negociação de prazo, né? Meu amigo, você tá vendendo lá no catálogo do fulaninho lá a preço de banana, quando chegar a conta, só chega um tsunami, ela não vem em marola. É interessante você falando isso, cara, que eu me sinto que eu tô batendo um papo com um consultor do preço certo. Porque é literalmente essa visão, é literalmente essa forma. Às vezes você olha para o caixa, você está com um caixa que não te pertence, você está olhando para um produto, não necessariamente aquele produto tem uma margem boa. É a preocupação que você tem que ter e que, assim, pessoas como você inspiram outras pessoas a serem empresários e empresárias melhores. Porque, de fato, você não só aprendeu a fazer, mas você colocou em prática e não é à toa. O resultado da tua empresa está dito aí, o quanto você já cresceu e já melhorou da tua operação. E eu não tenho dúvida que, cara, a constância e a disciplina é o que vai fazer, de fato, com que o seu negócio continue crescendo nessa direção. E, assim, chegando aqui nos nossos finalmente, Marco, o que você diria para alguém que, cara, está negligenciando precificação, está negligenciando gestão de indicadores, está querendo operar só olhando o faturamento, das teus maiores aprendizados? O que tu resumiria que é o ponto principal que esse cara tem que fazer de mudança, que essa mulher tem que fazer de mudança na sua empresa, para ela não errar, para ele não errar mais? Cara, eu acho que são muitos fatores, né? O que a gente precisa colocar em pauta, talvez, é com o nosso momento no país, o nosso país, enfim, ele não tem um foco, né, nas educações primárias, na economia, em finanças. Então, todo mundo vai ali empiricamente, tenta, consegue. Muita gente consegue empiricamente até, vai na base do Bumba Meu Boi e vai. Mas, assim, o que eu aprendi, cara, é assim, seja primeiramente humilde com seus números, né? Você precisa ser ganancioso, querer mais e tal, mas você precisa lê-los com humildade, muita humildade, para você não subir o ego na sua cabeça que você pode, que isso você realmente pode, mas conquistar lá sem entender, né? Nesse sentido que eu estou falando, né? E estude o máximo que você puder sobre o seu mercado, não só aquele topinho, né, do iceberg, igual vocês sempre batem na tecla, mas a raiz mesmo, né? Vai lá a fundo entender o que a sua empresa precisa para melhorar a parte de lucratividade, mas você só vai conseguir fazer isso depois que você entender aonde você está errando. Não tem como você melhorar se você não souber quais são seus pontos fracos. Porque a gente vê muito dinheiro entrar, mesmo a empresa deficitária, você vê muito dinheiro entrar porque a força dos marketplaces hoje em dia, elas são gigantescas. A força da publicidade da empresa A, B, C, ela é gigantesca. Então, você vai vender e você vai ver o dinheiro entrar. Agora, saiba, sabiamente, investir esse dinheiro em educação, né? E a preço certo, e devem ter outras por aí, enfim, estude, né? Ela ressignifica a sua forma de enxergar os pontos críticos da sua empresa. Muita gente negligencia a parte financeira porque fica tumultuado, posso dizer assim, com a parte estratégica comercial. Mas não deixe isso. Dê um jeito de conseguir estudar 1, 2 horinhas por dia, que você com certeza vai ter uma empresa mais próspera. E quando você vender, você não vai ter aquela dúvida, porque isso passa na nossa cabeça também, viu, Marcelão? Cara, eu vendi esse produto, mas será que é bom ou será que é ruim? Você não sabe se você fica feliz. No começo você vende, você fica feliz com todas as vendas. Mas depois, quando você começa a fazer conta, você fala, pô, peraí. Aí bate lá a notificação, você fala, pô, mas agora eu não sei se eu tô triste ou tô feliz. Então, tira essa dúvida da tua cabeça, estuda, e todo e qualquer investimento que te traga e te agregue valor é um investimento bom, próspero. Não se apegue a é tanto que o cara cobra. Se o cara o cara que eu quero dizer, né, é a figura de linguagem, né? Se ele cobra o preço X, vê o que ele te traz de valor. Se eu falar para você pagar hoje R$ 1.200, vai passar 3 meses zerado, mas que no 4º mês você vai
ter 6 mil no seu bolso, você fecha o negócio ou não. Então é por aí. No fim do dia, é aquilo que a gente até conversou um pouco antes da gente bater papo aqui, né? Às vezes a gente acha que, não, putz, eu vou economizar o máximo possível nos investimentos da minha empresa. Só que aí quando você vira o empresário que está empacotando o negócio, emitindo nota fiscal na munheca, fazendo gestão de estoque no Excel. E aí quando você vê, cara, por que você não tem um RP para facilitar isso? Por que tu não contrata um funcionário para embalar produto? Entendeu? Para tu poder focar nas melhores atividades, né? Então, faz muito sentido isso que você falou. E Marco, assim, é o tipo de coisa, cara, que a gente só ouve de quem de fato tem a experiência e de quem conseguiu viver o problema, entender a dor desse problema e resolver esse problema. Então, assim, cara, você como caso de sucesso do Procerto, cara, parabéns. A sua história, assim como outras que já passaram aqui, inspiram empreendedores e empreendedoras a seguir nesse caminho. Como sempre, é um caminho de disciplina, é um caminho de rotina, é um caminho de persistência. Então, cara, eu desejo toda a sorte, porque assim, acho que nem tanta sorte, porque preparo você já tem. Uma vez eu ouvi isso. A sorte para quem está preparado é só questão de tempo, porque vai acontecer, né? Então, cara, que seja de muitas vendas o seu negócio, com muito lucro, muito caixa e bom crescimento. Beleza? Obrigado por ter participado, meu amigo. É isso, Marcelo. Agradeço aí. Fico à disposição, querido. Valeu, pessoal. Histórias como essa podem inspirar o seu negócio, histórias como essa podem te ajudar a crescer. E assim, se quiser conhecer o Procerto também nessa jornada, e quem sabe daqui não pode sair uma parceria que pode ajudar a tua empresa também, sim, a gente está te aguardando. Até a próxima.